E aí, professor, tudo bem, e senhor? Tudo bem? Tudo bom. Coisa boa. Gente, então, como eu falei antes, as aulas vão ser postergadas uma semana por causa da falta da semana passada e não vamos ter problema de encavalamento, não. Dá para se organizar com o que a gente tem. Eu já disponibilizei o canal Padrão I3E para vocês. Já tem a apresentação e o vídeo. Da apresentação, aqui mostra o padrão I3E, as partes do padrão e os principais. CSMA-CD é o padrão da Ethernet. Token Bus e Token Ring, padrão Wi-Fi é 802.11. Tem as redes metropolitanas e as redes de alta velocidade. A partir do 802.11, eles trabalham num protocolo semelhante. Tá? E é importante a gente ver que esse é o primeiro padrão que a gente vai ver utilizado na indústria. Hoje, eu diria para vocês que é o padrão que mais vai ser utilizado nos próximos anos, porque é o que mais se desenvolve. Ele começou a ser desenvolvido para a área comercial das empresas. Então, como todo mundo precisava se conversar, não foi criado de uma maneira fechada, foi criado de uma maneira muito aberta. Ele é o mais amplamente utilizado e também é o de maior velocidade. Os padrões industriais que a gente vai ver, o Profibus, Fieldbus, FIP, WordFIP, e essa parte de serviços de mensagem industriais, eles vigoraram numa época em que a indústria é quem detinha a maior parte do PIB mundial, então eram as maiores empresas do mundo. Isso já não é mais verdade, era principalmente a indústria automobilística, e existia aquela questão de proteção das informações internas da empresa, sabe? Segredo de empresa, segredo industrial. Então, os padrões eram e ainda são extremamente fechados, hierárquicos. E por ser tão fechado, ele não teve um desenvolvimento tão rápido quanto a internet, o sistema sem fio agora. E por isso, em poucos anos, eles vão estar totalmente ultrapassados. Quando entrar a 5G, nem falo da 4. Quando entrar a 5G, o que vai acontecer é que a gente consegue controlar veículos em autoestrada em tempo real, se tiver disponível a rede. E esse é o maior problema. Existem buracos nas redes de comunicação. E a gente tem que ter sistemas que consigam lidar com isso. Quando tem comunicação, funciona via 5G. Quando não tem, tem que ter um sistema que automaticamente toma conta do veículo. É como se o veículo tivesse que ter toda uma lógica de autonomia e de ser autônomo. Isso ainda a gente está um pouco distante, para falar a verdade. Muito se faz trabalhos com câmeras para reconhecimento de imagens, só que ainda hoje toda essa parte de reconhecimento de imagem demanda muito poder computacional. Tem formas mais simples da gente chegar em resultados muito parecidos com o reconhecimento de imagem. Mas eu também acredito que vai chegar um momento que o reconhecimento de imagem vai ser menos custoso. O que é importante mostrar para vocês nessa apresentação? Primeira coisa é que tem um aspecto geral. O aspecto geral do padrão é o 3802.1.
802.2 define a camada de enlace e a subcamada de controle lógico de conexão. São 3 tipos: sem conexão, com conexão e com reconhecimento. Sem conexão, a gente está vendo no laboratório, Ethernet UDP. Com conexão, é a Ethernet que a gente usa no computador, com cabo. Com reconhecimento, é como a gente trabalha no sistema sem fio. Manda uma mensagem curta, solicitando a liberação para enviar mensagem, recebe uma mensagem curta falando que aceita o envio da mensagem, manda-se os dados, recebe um aviso que os dados foram recebidos e encerra aí a comunicação. É uma comunicação de four-way shaking, acho que é isso, é assim que se fala, de 4 vias, vai e volta, são 4 comunicações. Então, aqui só, esse 802.2 só fala disso, mas vocês vão ver que, em função do tipo de conexão, tipo de cabo, a gente acaba tendo os diversos padrões industriais. Aí tem padrão 802.3, que é o Ethernet, tanto para banda larga quanto banda base. A Ethernet trabalha em banda base. A rede do tipo Token Bus, que é em banda larga, Token Ring, que é em banda base, e a rede sem fio. Aqui fala da origem, vou deixar para vocês verem depois, mas o padrão 802.3, CSMA/CD, se difere do padrão da Ethernet apenas por esse delimitador de quadro aqui. Tem um preâmbulo de 7 bytes e 1 byte de delimitador de quadro. E aí você vai ver que muda-se um único bit, é esse aqui, no final. Na Ethernet, a gente não tem isso, tá vendo? É só um preâmbulo. Aí vem o endereço de destino, o endereço do remetente, tipo de mensagem, os dados que vão ser transferidos e um dígito verificador. Professor, você está compartilhando a tela? Eu estou compartilhando a tela, você não está vendo? Não. Vocês estão vendo, gente? Eu estou vendo aqui no outro. Tô vendo também, professor. Ah, então deve ser eu. Espera aí, Nicolas. Isso aqui. Deixa eu parar isso aqui. Vê se agora voltou. Ah, sim, agora estou vendo. Ótimo. Essa parte aqui das camadas internas do enlace física, vocês veem no vídeo, mas basicamente a camada física são as formas de cabeamento e conexão que a gente tem físicas, e a camada de enlace tem 2 partes. Um sistema de controle de acesso ao meio, que checa se pode ou não enviar a mensagem, se está recebendo ou não uma mensagem, e um controle de link lógico. Aqui, aplicando a denominação da internet, os tipos de cabos de conexões e as velocidades. A que a gente mais utiliza é a 10 base T. T de par trançado. Banda base, 10 megabits por segundo. Pode-se acrescentar fibra ótica. Tem o Fast Ethernet. No laboratório, a gente tem um CLP e ele tem conexão via Ethernet com um dispositivo chamado módulo de entrada e saída Ethernet, esse cara aqui. O CLP, via switch, aqui está escrito hub, mas é o switch que a gente tem lá, se comunica com os computadores, que podem programá-lo. Isso é justamente o módulo referente à CPU do CLP. Ele tem um módulo de comunicação via Ethernet, chamado NOI, e ele cria uma rede embaixo desta rede, apesar de usar o mesmo equipamento, que está escrito aqui hub, mas é um switch. E a gente se comunica com o módulo PRM
que cria uma rede do tipo Profibus e com um módulo do tipo Ethernet, que tem entradas e saídas digitais remotas. Eu vou filmar o CLP para a próxima aula e mostrar para vocês essa comunicação funcionando. Mas só mostrar para vocês que aqui a gente está usando o padrão I3E802.3 para a comunicação, além da comunicação ASI e da comunicação Profibus. E é o mesmo padrão, tanto na rede de processo, como na rede referente à supervisão do CLP. A parte do token bus é importante a gente saber qual que é o quadro da mensagem, como é que se monta o quadro da mensagem. E o token ring, ele trabalha com uma codificação Manchester diferencial. O primeiro dígito determina se começa com uma onda na parte alta ou baixa, e ele só muda o estilo da onda toda vez que aparecer um 1, tá vendo? A quebra na transição indica que o próximo bit é um 1. E se não houver quebra, o próximo bit é 0. E assim a gente consegue ler a torrente de dados que está sendo trafegada. E também tem todo um quadro de mensagens. O token ring, especificamente, tem o status do quadro, que tem bits ativos e copiados. É um byte aqui. Se os bits desse byte referentes ao destinatário estar ativo for igual a 1, significa que você sabe que o destinatário viu a mensagem. Se os bits referentes à cópia da mensagem for igual a 1, significa que ele leu a mensagem. Então, você já tem um aviso do recebimento, porque esse tipo de rede, que trabalha em anel, a mensagem sai da estação e acaba voltando para ela mesma. E quando ela recebe a mensagem de volta, a própria mensagem já passa informações sobre o aviso do recebimento por essa parte referente ao status do quadro. No padrão sem fio, é importante entender que pode haver colisão na mensagem porque há terminais ocultos na rede. A e B conseguem se conversar, B e C conseguem se conversar, mas A e C não conseguem. Se A tenta mandar uma mensagem para B junto com C mandando uma mensagem para B, B não recebe mensagem nenhuma, porque vai haver colisão de dados aqui. E nem A nem C sabem da colisão. E aí, como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente vai trabalhar com a seguinte coisa. A gente vai mandar toda vez que você quiser mandar uma mensagem, você vai esperar um tempo fixo para mandar um tal de RTS, que é a solicitação de envio de mensagem. Depois de um outro tempo fixo diferente do primeiro, quem está recebendo manda uma mensagem de CTS, que é a liberação do envio da mensagem. As outras estações que escutam a estação que está transmitindo entra no módulo NAV justamente para, é tipo um stand-by de envio de mensagens, e aquela que escuta quem transmite vai entrar quando ouvir o CTS. Isso evita que, quando você trafega os dados, que é a mensagem maior, não haja colisão e aumente a eficiência dessa rede. E no final, você espera um ACK. O problema é várias estações querendo transmitir mensagem. Escutam o meio, ouviu um ACK, todas vão esperar esse tempo fixo. E todas vão mandar um RTS no mesmo momento. Você acaba sincronizando as estações e ampliando a chance de haver colisão. O que a gente faz? Depois do diffs, tem que esperar um tempo aleatório. É o que eles chamam aqui de back-off. Depois de esperar o diffs,
ele gera um número aleatório, espera e faz uma contagem regressiva desse número. Se, enquanto isso, outra estação enviar as mensagens, ele entra num estado de frozen, ou de ficar esperando o término dessa mensagem. Esperou o término dessa mensagem, espera mais diffs de tempo e continua a contagem onde parou da primeira vez. Então, a gente tem o back-off, mais o sistema de four-way handshaking, ou seja, envia dois pares de informação. O padrão 802.11 definiu a forma de comunicação e protocolo de comunicação do IEEE 802.15, que é a rede sem fio para a área pessoal, e uma delas é a rede industrial. A 815.4 é de baixa velocidade para indústria, onde está o Zigbee e a rede sem fio chamada Wireless HART, que é a mais utilizada na indústria. A gente está fazendo estudos com o Zigbee na nossa atividade prática. E ambos usam o protocolo CSMA-CA, que é o back-off, mais o for-handshake, que eu acabei de falar para vocês. Pode ou não utilizar um beacon, que é um envio de informação como se fosse um farol luminoso mandando sinal para você saber quem é o coordenador da história, e esse sinal sincroniza o envio dos outros ou não. Trabalhar sem sincronização. Tem várias frequências que a gente pode utilizar, e olhando a taxa de dados e a complexidade do sistema, o Zigbee é para sistemas muito simples, onde a gente vai trafegar 1 byte no máximo. Bluetooth é para sistemas de média complexidade, uma taxa mais alta de troca de mensagens, e o 802.11 com uma taxa realmente bem mais elevada e muito mais complexidade. Por isso que esse Zigbee é um padrão de rede local de baixa potência. Aqui está a estrutura dele, uma transmissão de dados, a parte de layer físico, controle de acesso ao meio, o layer da rede e o layer da aplicação. Então, eu peço para vocês montar, português estruturado, um programa para que a estação opere com o padrão 802.11. Aqui esse exercício para entregar na aula que vem. Tá? E aqui estão as orientações para fazer. O vídeo aqui explica mais a fundo essa apresentação, esse vídeo aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Para quem chegou mais tarde, só mostrar o que a gente vai fazer na parte teórica é o seguinte. Se vocês olharem, a gente deu esta aula hoje. Na semana do dia 15, a gente vai dar esta aula aqui, junto com a resolução do questionário 1. Na semana do dia 22, a gente vai dar esta aula aqui. Na semana do dia 8, a gente dá esta aula aqui. E na semana do dia 15, a gente esclarece as dúvidas dessas aulas e apresenta a lista de exercícios. Para que no dia 22 a gente resolva a lista de exercícios e no dia 29 de março a gente conclua o segundo questionário. Tudo bem, gente? Então, não vai ter impacto. O impacto vai ser diluído nas próximas aulas. Alguma pergunta? Agora me digam, vocês acharam a prova difícil? Não muito. Eu acho difícil, mas ainda não sei minha nota. Você achou que foi pouco tempo para fazer a prova, Nico?
Não. Ok. Ótimo. Semana que vem vocês vão saber a nota. Até a semana que vem vocês sabem a nota e semana que vem eu faço a resolução das questões. Ok? Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre a aula de hoje? Alguma dúvida? Sobre a aula de hoje, não, professor, mas Não, Pode perguntar. só para confirmar, a pontuação do semestre são os 2 questionários e mais relatórios práticos, é? Vou mostrar aqui para você. Mais o relatório da aula prática, mais as listas que são entregues. Tá? Aqui, o questionário. São Sim. 2 valendo 35, relatório de exercício prático 1 valendo 28, tem 2 listas de exercícios valendo 1. Além disso, teve exercícios que eu mandei fazer, e eu vou dar 1 ponto para quem entregar. Independente do resto, é ponto extra que eu estou dando, então, se a pessoa fechar a prova, fechar o relatório de exercício prático, entregar a lista de exercícios, mais os exercícios que eu estou pedindo, como esse do I3E 802.11, tira mais de 100 pontos na matéria. Mas no final vai ficar com 100 no relatório. Eu lembro. Beleza, Beleza? Ficou claro? ficou. Ótimo. Mais alguma questão, pessoal? Então a gente tem que entregar essa coisa do IEE para semana que vem, isso? Isso. Tá. Mais alguma pergunta? Tá bom para mim. Gente, tendo dúvidas, mandem mensagem via chat. Eu tenho um grande prazer em responder vocês.